O milionário surpreende ao convidar mendiga negra do barraco para dormir em sua mansão. Foi algo simplesmente inacreditável. Naquela noite abafada, os moradores da rua se assustaram quando viram o milionário Eduardo Mendes, dono da mansão imensa e cintilante da cidade, saindo às pressas dos portões gigantes. O que ninguém esperava era o motivo desse imprevisto. Ele estava carregando nos braços uma jovem desacordada, de roupa rasgada, pele marcada pela vida dura, sobrevivendo num quartinho apertado, esquecido atrás daquela mesma mansão que ele comandava. Mariana Silva, uma mulher de apenas 23 anos, era conhecida por poucos. Funcionária da casa desde o acidente que tirou a vida de seus pais, ela morava naquela espécie de buraco, um quarto nos fundos onde o sol mal entrava. Suas mãos tremiam. De cansaço, seu rosto guardava as marcas do sofrimento puro de quem carrega o mundo inteiro nos ombros. A vizinhança já tinha até desacreditado dela, um fantasma invisível perto do brilho dos Mendes. E então, de repente, Eduardo faz algo que ninguém poderia imaginar. Ele a leva para dentro da mansão, abre a porta da suíte principal e, contra todas as expectativas, convida Mariana para passar a noite ali. Sim, você leu certo. O milionário, que mal dirigia a palavra a seus empregados, aquele homem frio e misterioso, tomou a atitude mais chocante da sua vida. As câmeras não captaram, mas nos bastidores comentava-se sobre o temperamento instável de Eduardo, recém-divorciado de Patrícia, uma mulher poderosa e cheia de maldade. Aquele convite inesperado levantou uma avalanche de perguntas na alta sociedade. Alguns cochichavam, outros encaravam Mariana com desdém, e havia quem jurasse ter visto no olhar do milionário algo novo. Uma chama de esperança ou revolta. Mariana, por sua vez, entrou na sala com o coração apertado, insegura. O tremor das pernas denunciava o turbilhão de emoções que puxava seu peito. Aquele gesto mudaria tudo? Ou seria apenas um capricho de um homem solitário tentando preencher o vazio? No silêncio da noite, só quebrado pelo tilintar dos cristais no lounge, Eduardo fechou a porta com força, encarando Mariana com mais intensidade do que jamais havia feito antes. Você não precisa mais voltar para aquele quarto ontem à noite, ele disse baixinho, quase num sussurro que parecia carregar segredos perigosos. Mas quem realmente é Mariana? Essa jovem que luta contra o peso do mundo, com o sonho simples de abrir sua própria empresa de limpeza, agora frente a frente com o luxo imenso, com as luzes e cantos obscuros da mansão, onde tudo é possível, e ao mesmo tempo tão impossível. E o que Patrícia vai fazer quando descobrir isso? A ex-esposa nunca aceitou a pior presença naquela casa, especialmente quando o olhar de Eduardo começa a fugir para onde nunca deveria. Uma coisa é certa. A vida deles acabou de virar uma montanha-russa de emoções, segredos e perguntas que vão deixar muita gente de queixo caído. E aí, será que um amor nascido no meio da desigualdade pode mesmo sobreviver? Ou será apenas mais um capítulo triste dessa história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
No silêncio opressivo daquela noite, Mariana mal conseguia processar o que estava acontecendo. Eduardo a encarava intensamente, e as palavras dele reverberavam em sua mente. Você não precisa mais voltar para aquele quarto. Mas antes que pudesse responder ou elucidar qualquer emoção, um forte barulho cortou o ar, como um estrondo, seguido de gritos que ecoaram lá fora. Eduardo franziu a testa. Os olhos dele rapidamente se voltaram para a porta. Um olhar de preocupação surgiu em seu rosto, e em segundos, a tensão no ar se tornou palpável. Espere aqui, ele disse, tão rápido que quase não foi capaz de ver a expressão dela. Ele se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Mariana ficou parada, o coração acelerado. O pano acolchoado e macio da suíte contrastava com a dureza do seu quarto nos fundos da mansão. E aquele silêncio era pesado. O som dos gritos ficou mais alto, e um combustível, ardente de ansiedade, a fez se mover. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou da porta, pressionando a orelha contra a madeira. E então, súbito, tudo explodiu. Uma série de ruídos intensos, como se algo estivesse sendo destruído. Gritos de socorro cortaram a noite, ecoando como um eco sinistro. Ouviu passos e risadas nervosas. Ela hesitou, mas a curiosidade e o instinto de sobrevivência a empurravam em direção à porta. Com cuidado, ela abriu a porta e espiou para fora. A visão a fez congelar. Várias figuras encapuzadas estavam na sala. Uma briga intensa e caótica acontecendo bem diante dos seus olhos. Eduardo lutava contra dois homens, seu corpo esguio se movendo com uma determinação impressionante. A adrenalina correu nas veias de Mariana. Mas o que mais a deixou em choque foi outra figura, fundamental em tudo o que estava se desenrolando. Patrícia. Com uma expressão fria, ela observava o confronto. Um sorrisinho de desdém estava cravado em seu rosto. O que ela estava fazendo ali? Aquela mulher que sempre foi a imagem da perfeição, agora parecia uma vilã saindo de um filme de terror. Mariana observou enquanto Patrícia levantava uma arma, algo absolutamente monstruoso. O coração dela parou. Não era possível. A esposa de Eduardo estava armada? E bem ali, na frente dela, Eduardo estava prestes a ser ferido. Não! Mariana gritou impulsivamente, saltando para fora da porta, mas o seu aviso foi engolido pela confusão. A arma disparou. Um eco ensurdecedor cortou a noite. O tempo parecia parar enquanto o choque e a violência se entrelaçavam no ar. A bala voou e a cena toda foi despedaçada em uma angústia visceral. Eduardo cambaleou, a expressão de dor no rosto dele, e antes que Mariana pudesse reagir, ele caiu, o sangue manchando o chão de mármore branco. Mariana estava paralisada. A cena que se desenrolava à sua frente era como um pesadelo, uma bomba de emoções que atingia em cheio. Ela olhou para Patrícia, que sorria de uma forma perturbadora. Você não faz ideia do que aconteceu aqui, não é, Mariana? Patrícia sussurrou, seus olhos brilhando com malícia. Você achou que poderia roubar tudo de mim. Mariana sentia que o mundo desabava. O que ela tinha contra aquela mulher? O que Eduardo realmente sabia? Tudo o que ela conhecia parecia desvanecer-se. Um amor nascido na desigualdade ou apenas uma jogada em um jogo muito maior. O último pensamento que cruzou pela mente dela enquanto ela se movia para ajudar, a adrenalina impulsionando, foi simples. Ela não estava apenas se metendo em um novo mundo, mas em um labirinto de segredos que poderia custar tudo.
E ela ainda tinha que decidir isso. O que viria a seguir? Mariana se perguntava em pânico, enquanto a escuridão crescia ao seu redor, cada momento se tornando mais pesadelo do que realidade. Mariana estava paralisada. O zumbido do tiro ainda ecoava em seus ouvidos. O sangue de Eduardo manchava o chão de mármore, e Patrícia ainda sorria, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Eduardo! Ela gritou desesperada, correndo em direção ao homem que estava caindo, o desespero rapidamente tomando conta dela. Mas Patrícia se pôs entre ela e Eduardo, como uma muralha. Você não pode chegar mais perto, a ex-esposa gritou, seus olhos brilhando com uma fúria insana. Mariana sentiu o coração quase sair pela boca. Não podia deixar que ele morresse. Ele precisa de ajuda. Aquele sorriso de Patrícia se transformou em uma expressão de desprezo. Você realmente achou que tudo isso era sobre amor? A voz dela era cortante, cada sílaba uma faca. Eduardo sempre foi meu. Você é só uma distração. Mariana hesitou. O que ela estava dizendo? Era só uma empregada, uma jovem tentando sobreviver. Como Patrícia podia ser tão cruel? Quando o eco do tiro se apagou, outro som tomou seu lugar. Passos apressados. Vozes se aproximavam. A casa estava em alvoroço. É agora ou nunca, pensou Mariana. Com um movimento rápido, ela empurrou Patrícia de lado e correu até Eduardo, seu coração martelando no peito. Ele estava pálido, seus olhos começando a perder o brilho. Mariana, ele sussurrou, quase inaudível, enquanto tentava sorrir, em meio à dor. Foi nesse momento que tudo mudou. Do nada, novamente. O barulho dos passos se intensificou, e a porta da frente se abriu com um estrondo tão forte que fez o coração de Mariana parar. Eram policiais, luzes piscando como estrelas em um céu conturbado. Patrícia pareceu se desestabilizar. Uma sombra passou por seu rosto. O que ela estava escondendo? Mariana viu seu olhar escorregar para um canto escuro da sala. Com a adrenalina nas veias, seguiu seu olhar. E ali, jogada em um canto, estava uma caixa, pequena, mas útil. Algo a dizia que não deveriam vê-la. Patrícia sabia. A maldade nos olhos dela era clara, mas aquele impulso de coragem tomou conta dela. Sem pensar nas consequências, Mariana agarrou a caixa e a abriu. O que estava dentro a fez estremecer. Eram documentos, fotos, até algo que parecia um diário. A história da vida de Eduardo, suas fraquezas, seus segredos e também um nome que ela jamais esperaria ver ali. Henrique, o melhor amigo de Eduardo. O mesmo que havia sido acusado de um crime que ele não cometeu. Um sussurro involuntário escapou dos lábios de Mariana. O que é isso, Patrícia? Quando ele olhou mais de perto, uma relação de amigos, segredos obscuros. A cena, até então intensa, agora tomou um giro ainda mais inesperado. Seus planos foram expostos, não é mesmo? Patrícia congelou, e aquele brilho sinistro desapareceu de seu olhar, dando lugar à pura fúria. Você não sabe o que está fazendo, ela gritou. Seu rosto agora, uma máscara de desgosto. Nada disso deve chegar à justiça. Mariana, com o coração disparado e um peso maior nos ombros, virou a cabeça, tentando processar tudo. É isso que você tem feito? Tentando silenciar tanto ele quanto a verdade? A polícia estava na sala agora, cercando Patrícia. Mas no fundo, Mariana sentia que isso era apenas o começo. Os realinhamentos de poder e os verdadeiros segredos estavam prestes a serem expostos. Eduardo precisava de ajuda,
Mas também havia muito mais em jogo. Enquanto as luzes da polícia refletiam um chão ainda ensanguentado, Mariana percebeu que Patrícia não era a única com algo a esconder. Ela também tinha segredos de sua própria vida, um passado que até ela mesma ignorava. A vida dela havia mudado, e ela sabia que, no fundo, o amor e a traição andavam de mãos dadas naquele jogo perigoso. O que seria revelado nesse novo enredo de manipulações? O que mais Patrícia estava escondendo? E, principalmente, como Mariana lidaria com tudo isso enquanto tentava salvar quem amava? Com o coração na mão e perguntas pairando no ar, ela se perguntou: será que havia realmente amor no meio daquela confusão, ou tudo não passava de uma grande mentira, ligada por laços de traições e secretos? No momento em que Mariana segurou a caixa e as palavras de Patrícia ecoaram em sua cabeça, a tensão estava no auge. O olhar gélido da ex-esposa de Eduardo desviou para o canto, como se a verdade estivesse prestes a saltar de alguma sombra obscura. Os policiais chegaram, aberrações no meio do caos, mas a polícia não foi a única a invadir aquele espaço. O estardalhaço na entrada da mansão aumentou. Mas então, do nada, a porta da sala dos fundos se abriu com um estrondo, revelando um novo personagem. Era Henrique, o melhor amigo de Eduardo, aquele cujo nome estava impresso naquela caixa. Ele estava ensanguentado, a camisa rasgada, e seu olhar mostrava uma mistura de pavor e determinação. "Mariana!" ele gritou, pulando na frente dela. "Você precisa sair daqui, agora!" A confusão tomou conta da sala. Patrícia olhou para Henrique, e o desprezo deu lugar à surpresa. "O que você está fazendo aqui?" A hostilidade na voz dela era palpável, mas Mariana estava atordoada demais para responder. Henrique parecia um homem que havia enfrentado um demônio e sobreviveu para contar a história. "Eduardo está em perigo. Precisamos ajudá-lo." Henrique olhou para o chão, onde o sangue ainda manchava o mármore. As vozes dos policiais ao fundo ficavam mais próximas, e o pânico começou a tomar conta de Mariana. Ela não sabia se devia acreditar em Henrique ou continuar a desconfiança em Patrícia. No entanto, Patrícia não estava disposta a deixar isso barato. "Você não pode simplesmente entrar aqui e..." Mas suas palavras foram cortadas por um grito estridente. A porta da frente foi aberta bruscamente novamente, revelando outra figura. Era um homem alto, com uma expressão séria e um olhar que parecia cortar a sala como uma faca. Era o pai de Eduardo, Carlos Mendes. Mariana retrocedeu. O velho Mendes era uma lenda na cidade, poderoso, respeitado e temido. Ele olhou ao redor, as lentes de seus óculos brilhando sob as luzes da sala. "O que está acontecendo aqui?" A nova entrada dele trouxe um silêncio aterrador, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Patrícia, agora pálida, balançou a cabeça para ele. Eu posso explicar." O medo estava estampado em seu rosto, mas Carlos não estava interessado em explicações. Com um gesto brusco, ele se voltou para Henrique. O que você fez?" A quantidade de raiva na voz dele fez Mariana tremer. Henrique hesitou, segurando a caixa ainda aberta, como se com isso pudesse se resgatar a verdade. "É tudo uma armação, Carlos. Eles estão tentando incriminar Eduardo." Patrícia. As palavras de Henrique foram cortadas por um novo estrondo. A porta foi aberta mais uma vez, mas desta vez era um grupo inteiro de pessoas. Advogados, testemunhas, todos juntos. O choque em Mariana não poderia ser mais evidente. As reviravoltas estavam se desenrolando em uma velocidade que suas emoções não podiam acompanhar. E dentro do turbilhão, Carlos, Patrícia e Henrique pareciam estar interligados de maneiras que ela não conseguia entender. Então,
Como se tudo estivesse orquestrado, a multidão de entrada fez uma declaração que fez o mundo dela girar. Carlos Mendes, você está preso por conluio com Henrique. A polícia tem ligações de suborno e ocultação de prova. A sala caiu em um silêncio profundo e cortante. Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Olhou para Eduardo, que parecia uma sombra do homem que ela conhecia. Isso não pode estar acontecendo, pensou. Mas estava. Pela primeira vez, Patrícia parecia perdida, e Henrique, com um olhar desesperado, parecia tentar encontrar algo de que se agarrasse. As vidas, os segredos e os amores se entrelaçavam naquela sala como uma teia intrincada, tecendo um drama escandaloso que Mariana jamais poderia imaginar. Com uma nova sombra pairando sobre todos, Mariana percebeu que a verdade não era apenas sobre amar ou ser amada. Era uma batalha por justiça, por sobrevivência e por segredos que poderiam destruir a todos. E agora, o que ela faria? Voltar-se para aqueles que parecem ser seus aliados ou lutar por verdade e confiança em um ambiente que nunca foi seu? O clima pesado da sala agora tinha um novo significado. E Mariana sentiu uma onda de determinação crescendo. No meio de um jogo de traições e revelações, ela sabia que precisava encontrar sua voz, antes que fosse tarde demais. E a grande pergunta persistia. O que mais estava escondido nas sombras daquela mansão, pronta para ser exposta? Mariana estava paralisada. O zumbido do tiro ainda ecoava em seus ouvidos. O sangue de Eduardo manchava o chão de mármore, e Patrícia ainda sorria como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Eduardo! Ela gritou desesperada, correndo em direção ao homem que estava caindo, o desespero rapidamente tomando conta dela. Mas Patrícia se pôs entre ela e Eduardo, como uma muralha. Você não pode chegar mais perto. A ex-esposa gritou, seus olhos brilhando com uma fúria insana. Mariana sentiu o coração quase sair pela boca. Não podia deixar que ele morresse. Ele precisa de ajuda. Aquele sorriso de Patrícia se transformou em uma expressão de desprezo. Você realmente achou que tudo isso era sobre amor? A voz dela era cortante, cada sílaba uma faca. Eduardo sempre foi meu. Você é só uma distração. Mariana hesitou, mas com o pânico consumindo-a, decidiu que não podia ficar parada. Quando girou a cabeça para olhar para Eduardo, seu coração despencou. Ele estava pálido, seus olhos começando a perder o brilho. Era agora ou nunca. Eduardo, fique comigo! Nesse instante, a porta da frente foi aberta bruscamente e uma nova figura entrou na sala. Era Carlos Mendes, o pai de Eduardo. O velho, com seu olhar severo e autoritário, parecia uma presença esmagadora e tornou a sala um palco para suas intenções. O que está acontecendo aqui? Disparou Carlos, tomando conta do espaço com sua voz poderosa. A tensão na sala subiu mais um nível. Todos olharam para ele. Patrícia, que até então parecia segura, pode salvar seu filho, Carlos. Patrícia gritou, a fúria agora transparecendo. Ele está perdido, você não entende? Mas Carlos já estava se dirigindo a Eduardo, que estava caído, ofegante no chão. Quando ele se aproximou, Mariana viu um brilho no olho de Carlos. Não de preocupação, mas de um alívio íntimo que a desconcertou. Eduardo, você não precisa mais se preocupar com isso. Tudo está sob controle, Carlos murmurou. Naquele momento, a sala pareceu congelar. A frase carregava um significado mais profundo, e um arrepio percorreu a espinha de Mariana. O quê? Sob controle? Antes que pudesse processar, a atmosfera mudou de repente. Carlos virou-se rapidamente. Suas mãos encontraram a gaveta da mesa, e com um gesto rápido, puxou uma arma, apontando diretamente para Patrícia. O choque na sala foi palpável.
Você estava me traindo, Patrícia, me enganando o tempo todo. Carlos gritou, sua voz tremendo de raiva. A revelação roçou como um raio. Mariana ficou sem palavras. O que era tudo aquilo? Patrícia, agora pálida como um fantasma, abriu a boca para protestar, mas não havia palavras. Você nunca quis saber da verdade. Sempre foi cega à sua própria maldade, disse Carlos. E agora chegou a sua hora. Sua traição terá consequências. Mariana ficou atenta. Patrícia não era a vilã que sempre parecia ser. O que Eduardo sabia que ainda não havia contado? O vínculo entre pai e filho parecia desmoronar sob a revelação explosiva do momento. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um novo barulho cortou o ar. A porta da sala foi aberta mais uma vez, e para desespero de Mariana, era Henrique. Ele estava ofegante, o rosto pálido. Carlos, não! Isso não é a solução! Ele gritou. Não havia mais espaço para escolhas racionais agora. Você deveria ficar longe disso, Henrique. Você não sabe o que está fazendo. Carlos rugiu, seu olhar fixo no melhor amigo de Eduardo. E então, para o choque de todos, Henrique ergueu uma caixa. Meu Deus, Carlos, eu sei sobre você. Eu sei o que aconteceu com a empresa. O que você fez? Você quis que Eduardo estivesse fora do caminho. A sala ficou em choque novamente, como se outra bomba tivesse explodido. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando que ele revelasse um segredo que mudaria tudo. Mariana sentiu o coração acelerar. Isso estava muito além do que havia imaginado. Era um jogo de traições e segredos, e ninguém parecia inocente. Ela rapidamente percebeu que tudo o que conhecia poderia ser uma farsa. Os laços de amor e confiança estavam desfiando, e agora a verdade estava prestes a ser exposta. Mas, no meio da confusão, um grito cortou o ar. Eduardo se contorceu, arrastando-se levemente. Parem, por favor! Não quero ouvir mais nada. Ele gemia, o desespero em sua voz fazendo o coração de Mariana acelerar. Naquele momento, ela percebeu que as tensões familiares estavam prestes a arrebentar. Mas a verdadeira luta não era apenas entre eles. Havia algo muito maior em jogo. Um mistério que se estendia além do que podiam ver. E naquele instante, Mariana soube que não poderia permanecer como uma mera espectadora. O caos estava prestes a desabar. O que mais poderia vir à tona? E qual seria o preço a pagar por revelar a verdade? A única coisa que ela sabia é que as máscaras iriam cair, e aquela noite seria lembrada como um divisor de águas. E quem sairia ileso disso tudo? Mariana estava paralisada. O zumbido do tiro ainda ecoava em seus ouvidos. O sangue de Eduardo manchava o chão de mármore, e Patrícia ainda sorria, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Eduardo! Ela gritou desesperada, correndo em direção ao homem que estava caindo. O desespero rapidamente tomando conta dela. Mas Patrícia se pôs entre ela e Eduardo, como uma muralha. Você não pode chegar mais perto, a ex-esposa gritou, seus olhos brilhando com uma fúria insana. Mariana sentiu o coração quase sair pela boca. Não podia deixar que ele morresse. Ele precisa de ajuda. Aquele sorriso de Patrícia se transformou em uma expressão de desprezo. Você realmente achou que tudo isso era sobre amor? A voz dela era cortante, cada sílaba uma faca. Eduardo sempre foi meu. Você é só uma distração. Mariana hesitou, mas com o pânico consumindo-a, decidiu que não podia ficar parada. Quando girou a cabeça para olhar para Eduardo, seu coração despencou. Ele estava pálido, seus olhos começando a perder o brilho. Era agora ou nunca. Eduardo, fique comigo. Nesse instante, a porta da frente foi aberta bruscamente e uma nova figura entrou na sala. Era Carlos Mendes, o pai de Eduardo.
O velho, com seu olhar severo e autoritário, parecia uma presença esmagadora e tornou a sala em palco para suas intenções. "O que está acontecendo aqui?" disparou Carlos, tomando conta do espaço com sua voz poderosa. A tensão na sala subiu mais um nível. Todos olharam para ele. Patrícia, que até então parecia segura, esboçou uma expressão de espanto. "Você não pode salvar seu filho, Carlos!" Patrícia gritou, a fúria agora transparecendo. "Ele está perdido. Você não entende." Mas Carlos já estava se dirigindo a Eduardo, que estava caído, ofegante no chão. Quando ele se aproximou, Mariana viu um brilho no olho de Carlos. Não de preocupação, mas de um alívio íntimo que a desconcertou. "Eduardo, você não precisa mais se preocupar com isso. Tudo está sob controle", Carlos murmurou. Naquele momento, a sala parecia congelar. A frase carregava um significado mais profundo, e um arrepio percorreu a espinha de Mariana. "O quê? Sob controle?" Antes que pudesse processar, a atmosfera mudou de repente. Carlos virou-se rapidamente. Suas mãos encontraram a gaveta da mesa e, com um gesto rápido, puxou uma arma, apontando diretamente para Patrícia. O choque na sala foi palpável. "Você estava me traindo." "Patrícia, me enganando o tempo todo", Carlos gritou, sua voz tremendo de raiva. A revelação roçou como um raio. Mariana ficou sem palavras. O que era tudo aquilo? Patrícia, agora pálida como um fantasma, abriu a boca para protestar, mas não havia palavras. "Você nunca quis saber da verdade. Sempre foi. Cega a sua própria maldade", disse Carlos. "E agora chegou a sua hora. Sua traição terá consequências." Mariana ficou atenta. Patrícia não era a vilã que sempre parecia ser? O que Eduardo sabia que ainda não havia contado? O vínculo entre pai e filho parecia desmoronar sob a revelação explosiva do momento. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um novo barulho cortou o ar. A porta da sala foi aberta mais uma vez e, para desespero de Mariana, era Henrique. Ele estava ofegante, o rosto pálido. "Carlos, não! Isso não é a solução!" ele gritou. Não havia mais espaço para escolhas racionais agora. "Você deveria ficar longe disso, Henrique. Você não sabe o que está fazendo." Carlos rugiu, seu olhar fixo no melhor amigo de Eduardo. E então, para o choque de todos, Henrique ergueu uma caixa. "Meu Deus, Carlos, eu sei sobre você. Eu sei o que aconteceu com a empresa. O que você fez? Você quis que Eduardo estivesse fora do caminho." A sala ficou em choque novamente, como se outra bomba tivesse explodido. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando que ele revelasse um segredo que mudaria tudo. Mariana sentiu o coração acelerar. Isso estava muito além do que havia imaginado. Era um jogo de traições e segredos, e ninguém parecia inocente. Ela rapidamente percebeu que tudo o que conhecia poderia ser uma farsa. Os laços de amor e confiança estavam desfiando. E agora a verdade estava prestes a ser exposta. Mas no meio da confusão, um grito cortou o ar. Eduardo se contorceu, arrastando-se levemente. "Parem! Por favor, não quero ouvir mais nada." Ele gemia, o desespero em sua voz fazendo o coração de Mariana acelerar. Naquele momento, ela percebeu que as tensões familiares estavam prestes a arrebentar. Mas a verdadeira luta não era apenas entre eles. Havia algo muito maior em jogo, um mistério que se estendia além do que podiam ver. E naquele instante, Mariana soube que não poderia permanecer como uma mera espectadora. O caos estava prestes a desabar. O que mais poderia vir à tona? E qual seria o preço a pagar por revelar a verdade?
A única coisa que ela sabia é que as máscaras iriam cair, e aquela noite seria lembrada como um divisor de águas. E quem sairia ileso disso tudo? Mariana estava paralisada. O zumbido do tiro ainda ecoava em seus ouvidos. O sangue de Eduardo manchava o chão de mármore. E Patrícia ainda sorria, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Eduardo! Ela gritou desesperada, correndo em direção ao homem que estava caindo. O desespero rapidamente tomando conta dela. Mas Patrícia se pôs entre ela e Eduardo, como uma muralha. Você não pode chegar mais perto, a ex-esposa gritou. Seus olhos brilhando com uma fúria insana. Mariana sentiu o coração quase sair pela boca. Não podia deixar que ele morresse. Ele precisa de ajuda. Aquele sorriso de Patrícia se transformou em uma expressão de desprezo. Você realmente achou que tudo isso era sobre amor? A voz dela era cortante. Cada sílaba uma faca. Eduardo sempre foi meu. Você é só uma distração. Mariana hesitou, mas com o pânico consumindo-a, decidiu que não podia ficar parada. Quando girou a cabeça para olhar para Eduardo, seu coração despencou. Ele estava pálido, seus olhos começando a perder o brilho. Era agora ou nunca. Eduardo, fique comigo. Nesse instante, a porta da frente foi aberta bruscamente e uma nova figura entrou na sala. Era Carlos Mendes, o pai de Eduardo. O velho, com seu olhar severo e autoritário, parecia uma presença esmagadora e tornou a sala um palco para suas intenções. O que está acontecendo aqui? Disparou Carlos, seu tom poderoso fazendo os ânimos arrefecerem. A tensão na sala subiu mais um nível. Todos olharam para ele. Patrícia, que até então parecia segura, esboçou uma expressão de espanto. Você não pode salvar seu filho, Carlos. Patrícia gritou, a fúria agora transparecendo. Ele está perdido, você não entende. Mas Carlos já estava se dirigindo a Eduardo, que estava caído, ofegante no chão. Quando ele se aproximou, Mariana viu um brilho no olho de Carlos, não de preocupação, mas de um alívio íntimo que a desconcertou. Eduardo, você não precisa mais se preocupar com isso. Tudo está sob controle, Carlos murmurou. E a sala congelou, pesada com a expectativa. O coração de Mariana disparou. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse processar, Carlos virou-se rapidamente e, com um gesto rápido, puxou uma arma, apontando diretamente para Patrícia. O choque na sala foi palpável. Você estava me traindo, Patrícia, me enganando o tempo todo, Carlos gritou. A revelação caiu como uma bomba. Patrícia, agora pálida como um fantasma, abriu a boca para protestar, mas não havia palavras. Mariana ficou atenta. O que estava acontecendo? Os segredos estavam se revelando como um jogo de cartas. Ela sentiu como se o chão a engolisse, cada instante mais surreal. Você nunca quis saber da verdade, continuou Carlos. Sempre fui cega à sua própria maldade. E então, com um movimento brusco, ele fez um gesto para Henrique, que estava ali parado, segurando a caixa. Me diga que você não fez isso, Carlos, Henrique gritou, a expressão de horror em seu rosto. Você não pode simplesmente fazer isso. A verdade precisa vir à tona. Mas Carlos, enfurecido, olhou para Henrique com desprezo. Você não sabe do que está falando. Eu sempre protegi Eduardo dos erros sobre você. No ar, a tensão cortava como uma faca. Mariana percebeu que o que estava em jogo era mais do que uma simples luta de poder. Era um duelo de lealdades e traições expostas. E em um momento de clareza, tudo mudou. Eduarda, que havia permanecido em silêncio, levantou-se com uma determinação inesperada. Basta! Eu sou o verdadeiro culpado. Sua voz era firme, ecoando na sala como um tambor.
Os olhares se voltaram para ela. Fui eu quem tramei você, Carlos. Tudo por causa da herança. O choque coletivo tomou conta. Patrícia, Carlos, Henrique, todos paralisaram. Mariana sentiu seu coração despencar. Havia uma nova verdade na mesa. Algo mais profundo, mais traiçoeiro do que havia imaginado. E se eu não tivesse feito isso, talvez tudo não tivesse chegado a este ponto, continuou Eduarda, suas palavras pesadas com arrependimento. Eu sentia que você já não me amava mais, que estava se voltando para outra pessoa, e eu não podia permitir que isso acontecesse. Patrícia olhou para Carlos, horrorizada. Como você pôde? A voz dela parecia assustada, quase quebrada. A sala estava em choque, mas Mariana sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Eduarda! Carlos começou, mas foi então que um grito cortou todo o caos. Chega! Uma figura apareceu à porta, uma figura conhecida. Era Clara, a irmã de Eduardo, completamente ensanguentada. Vocês não sabem o que fizeram. O quê? Eu fiz. O caos voltou a reinar. A sala girou e tudo o que Mariana pensava que sabia girava como uma montanha russa. Segredos, traições e agora Clara. As máscaras estavam caindo. Mariana se sentiu perdida em um mundo de dúvidas, como se tudo que era verdade estivesse agora em uma bruma de incertezas. O que mais havia por trás dessa história? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras daquela mansão? O choque a percorreu e, mais do que isso, a pergunta ardente. Quem poderia confiar agora? Mariana estava paralisada. O zumbido do tiro ainda ecoava em seus ouvidos. O sangue de Eduardo manchava o chão de mármore, e Patrícia ainda sorria, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Eduardo! Ela gritou desesperada, correndo em direção ao homem. E estava caindo, o desespero rapidamente tomando conta dela. Mas Patrícia se pôs entre ela e Eduardo, como uma muralha. Você não pode chegar mais perto, a ex-esposa gritou, seus olhos brilhando com uma fúria insana. Mariana sentiu o coração quase sair pela boca. Não podia deixar que ele morresse. Ele precisa de ajuda. Aquele sorriso de Patrícia se transformou em uma expressão de desprezo. Você realmente achou que tudo isso era sobre amor? A voz dela era cortante, cada sílaba uma faca. Eduardo sempre foi meu. Você é só uma distração. Diante daquela revelação, o choque tomou conta da sala. Todos, incluindo Carlos e Henrique, olhavam para Patrícia com horror. As palavras dela pareciam ecoar. Uma verdade amarga que se instalava rapidamente. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura entrou correndo pela porta. Era Clara, a irmã de Eduardo, completamente ensanguentada. O olhar dela estava vazio, mas havia uma urgência nos seus passos. O que está acontecendo? Ela parecia confusa, como se tivesse vindo de um pesadelo real. Mariana queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Clara! A voz de Eduardo, agora cambaleante, cortou o ar. Fique longe, é perigoso. Mas Clara não escutou. Ela avançou até o centro da sala, sua presença impetuosa iluminando a escuridão que pairava sobre todos. A verdade, ela precisa ser revelada. Palavras dela estavam pesadas como se carregassem todo um mundo em seus ombros. Mariana sentiu um frio na espinha. O que Clara queria dizer? A tensão se acumulava, pulsando como um coração batendo entre todos na sala. Você não sabe, gritou Patrícia, tentando bloquear Clara, mas a irmã de Eduardo a ignorou. Um furacão em meio à calmaria. O que você fez? Patrícia lançou um olhar de desdém. Você não sabe do que está falando. Eu sei que você foi a responsável. Clara apontava agora.
e as reprovações começaram a ecoar entre os presentes. Uma mistura de sussurros e censuras. Eduardo nunca teve um acidente. Foi tudo planejado. A sala ficou em silêncio, e as palavras de Clara caíram como um raio em um dia ensolarado. Mariana sentiu seu coração acelerar. O que ela estava dizendo? O que Patrícia tinha a ver com isso? Você está louca? Gritou Patrícia. Mas a certeza nas palavras de Clara era tão forte que não poderia ser ignorada. As expressões de todos, incluindo Carlos, mudaram de descrença para um misto de choque e fúria. Eu sou uma sobrevivente e não posso mais ficar calada. As palavras de Clara ecoaram, suas mãos tremendo. Aquele acidente foi uma armadilha, Patrícia. Você pensou que poderia escapar da verdade, mas eu não deixarei. O sobressalto na sala cresceu e alguém começou a murmurar, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. Mariana não conseguia entender o quanto tudo aquilo era devastador. As camadas de segredos estavam se desnudando como folhas secas em um outono cruel. Ela olhou para Eduardo, que estava praticamente em um estado crítico, e o coração dela se partiu. Clara, que você sabe? Ela precisava saber, uma urgência moldando suas palavras. O olhar de Clara sobre ela estava pesado, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo e sombriamente obscuro. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão ensurdecedora cortou o ar, ecoando pela mansão como um trovão. A casa tremeu, e as luzes piscaram antes de apagarem, deixando todos tremerem na escuridão impenetrável. Gritos irromperam. Patrícia estava gritando. Sua presença agora perdida, enquanto Carlos e Henrique foram surpreendidos pelos ecos da destruição. A única coisa que Mariana sentiu foi a presença de um novo horror que se aproximava. "No!" chegou a gritar Clara. Mas antes que pudesse terminar, uma luz brilhante explodiu no escuro, revelando a figura de alguém se movendo rapidamente na penumbra. O sopro gelado no ar fazia os arrepios correrem pela pele de Mariana. E nesse momento, tudo o que ela pensava que sabia desmoronou. Uma pessoa se destacou na escuridão, e ao acender da luz, seu rosto e a verdade começaram a emergir, transformando tudo o que foi revelado em um pesadelo ainda mais profundo. "Merda! O que está acontecendo?" gritou Henrique ao ver a figura. Mas a verdade era mais impactante do que quaisquer palavras poderiam descrever. Era alguém que ninguém esperava, alguém que daria uma nova reviravolta naquela história. O que vinha a seguir seria um desfecho que mudaria tudo. E enquanto a sala preenchia-se com caos e confusão, Mariana sentiu que novas alianças seriam formadas, ou mais traições reveladas. A linha entre amigo e inimigo iria se confundir de uma vez por todas, e a nova verdade gritava para ser ouvida. Quem realmente era o vilão e quem poderia ser salvo? A tensão na sala era palpável, e tudo tinha parado por um instante. Clara, ensanguentada e ofegante, tomava o centro do palco. Mas antes que pudesse continuar, um novo clarão iluminou a sala, quando a figura na escuridão se destacou. Era um homem, com um sorriso sombrio que fez o coração de Mariana disparar. Ele não era um desconhecido, não para ela. Eu sabia que tudo acabaria aqui, não é mesmo? A voz era inconfundível. Era Lucas, o irmão de Patrícia, o mesmo que todos pensavam estar fora do jogo, envolto em escândalos e desaparecimentos misteriosos. Mariana mal conseguia acreditar. Ele havia sumido do mapa, mas agora estava ali, como um fantasma, retornando para assombrá-los. Apenas um espetáculo bem planejado, não acham? Lucas tinha uma presença que forçava todos a prestarem atenção. O olhar dele estava fixo em Patrícia,
que agora parecia mais pálida do que nunca, a expressão de desprezo transformando-se em horror. Você não devia estar aqui, Lucas, Patrícia gritou, a ira definindo seu rosto. Você não entende o que está em jogo. E você acha que eu não sei? Lucas sorriu, um brilho maligno nos olhos. Toda essa cena? Tudo foi uma peça montada. Você achou que poderia me excluir da jogada, mas eu sempre soube o que estava acontecendo. O clima era de um filme de horror, cada palavra dele cortando, o silêncio como uma faca afiada. Eduardo, ainda no chão, mal podia respirar. O que você sabe sobre tudo isso? A voz dele era fraca, mas a determinação ainda pulsava. O jogo parecia mais complicado do que Mariana jamais podia imaginar. Cada laço estava sendo desenrolado, revelando segredos obscuros. Lucas olhou para Eduardo, um misto de desprezo e satisfação. Eu sei que tudo isso começa e termina com você. Você, o patinho feio que todos pensavam que estava aquém do poder. Mas, ao contrário, é você quem pode derrubar todo esse império. Ele gesticulou como se estivesse orquestrando tudo. Isso não faz sentido. Mariana estava confusa. O homem ali, apesar de ser parte da família que parecia estar em conflito, jogava cada pessoa na sala contra a outra, movendo-se como se fosse um maestro em meio a uma sinfonia de caos. Clara olhou para Lucas, a angústia em seu olhar. Você não pode fazer isso. Ela ficou inquieta, como se estivesse enfrentando um espectro do passado. Você sabia que sabíamos da sua envolvência. Lucas interrompeu, rindo. Um riso que gelou a espinha de Mariana. E você acha que eu me importo? O jogo sempre foi sobre controle. Quebrar a confiança, perfeitamente construída. A traição é o único caminho. O clima estava carregado de uma força que parecia sufocar. Tudo em que Mariana acreditava estava se desintegrando, revelando um novo nível de traição e manipulação, que simplesmente não conseguia suportar. E naquele instante, uma conexão se formou. Uma verdade se revelava diante de seus olhos, ao mesmo tempo em que os outros rotos desmoronavam. Os olhos de Patrícia queimavam de raiva. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo seja a seu favor, Lucas. Mas a resposta foi rápida. É fácil, irmã. O que você não entendeu é que tudo isso sempre foi nosso. Todo o poder, todo o dinheiro. E agora eu vou reclamar o que me pertence. A arrogância dele era ensurdecedora, preenchendo a sala com uma força maligna. Naquele momento, algo mudou. Mariana notou algo que o próprio Lucas parecia ignorar. A verdadeira natureza de sua própria ambição. Havia uma conexão entre a traição pessoal e os negócios. As mentiras se entrelaçavam como uma teia escura. Todos eram marionetes no espetáculo de Lucas, sem saberem o papel que seus destinos realmente desempenhavam. Enquanto os ecos de suas revelações se assentavam, uma nova onda de pânico tomou o ambiente. Uma verdade se desenrolava. E Mariana sentiu a urgência de agir antes que a próxima peça caísse, enquanto as implicações da presença de Lucas tornavam tudo ainda mais volátil. Como uma tempestade prestes a estourar. Você nunca foi parte disso, gritou Eduardo, a frustração preenchendo sua voz. Eu sou seu irmão. Isso não é seu. Ah, mas querido irmão, você ainda não entendeu. A verdade está bem aqui, debaixo do seu nariz. E agora? Lucas se virou, os olhos deslizando pela sala, como se estivesse desfrutando da confusão. A família, o amor, a lealdade, tudo se vende. E agora? Quem você realmente vai proteger? A sala tremeu com a intensidade da declaração.
como se todo o ar encaixasse no conflito que precisava ser resolvido. Mariana estava em pânico, com a mente girando a 1000 por hora. Cada palavra de Lucas abria caixas que nunca imaginou que existissem. E a pergunta permanecia. No final, quem sempre foi o verdadeiro vilão? E quem realmente ficaria em pé quando a poeira finalmente assentasse? Cada novo movimento sentia-se como uma contagem regressiva. E todos ali pareciam não perceber que um novo jogo estava prestes a começar. E as peças estavam alinhadas para uma nova batalha, onde os laços de sangue não eram mais uma garantia de segurança, mas sim uma possibilidade de destruição. Mariana respirou fundo, os olhos fixos em Lucas. O turbilhão. Na sala era indescritível. Ela sentia que cada segredo agora estava à mostra, e o peso da verdade era esmagador. Clara, com expressão determinada, enfrentou Lucas. Você não pode continuar com esse jogo, disse, a voz sólida. As pessoas sofrerão e isso não é justo. Justo! Lucas riu, uma risada que ecoou como um trovão entre os presentes. A justiça é só uma ilusão. Todos nós estivemos no mesmo barco. Todos nós. Ele gesticulou para todos na sala. Eduardo, você acha que é o herói aqui? Acha que a dor que cobramos nunca vai voltar para nocautear você? Patrícia, furiosa, interveio. Para, Lucas. Você não tem ideia do que pode acontecer quando você desenterra essa sujeira toda. Você só quer ver o mundo pegar fogo. E você acha que escondeu tudo isso debaixo do tapete? A frieza nos olhos de Lucas era aterrorizante. Eu nem vou permitir que você destrua nosso legado sem lutar por ele. Desça do seu pedestal de mentira. A tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a desabar. Mariana olhou para Eduardo, sua fragilidade exposta, o rosto transparecendo dor e confusão. Ela não sabia quanto tempo ele aguentaria. E o que dizer de suas verdades, que agora pareciam tão distantes? Todos nós somos culpados, de alguma forma, murmurou Eduardo, fraco. Ele olhou para Clara e depois para Mariana. Mas se não pararmos este ciclo, quem realmente vencerá? Lucas, reinterpretando a situação, aproveitou a fragilidade. Você sempre foi o ponto fraco, Eduardo. E isso vai acabar agora. Ele avançou, mas Clara se colocou entre eles. Não! Para, Lucas! Esse não é o caminho! Ela forçou as palavras, firme. Precisamos parar de nos destruir. Esse ciclo de vingança só traz dor. Um grito desesperado ecoou do fundo da sala, e todos se viraram. Era a polícia. Vozes de alerta, luzes piscando. A casa foi invadida, preenchendo o espaço com um novo nível de caos. Todos vocês estão presos. A voz de um oficial cortou o ar. As reações foram instantâneas. Patrícia, em desespero, tentou escapar, mas foi contida. Você não pode fazer isso, ela gritou, mas os policiais não se deixaram influenciar. O empurra-empurra foi intenso, mas no fundo havia um fio de esperança. Mariana se virou para Eduardo e disse: precisamos contar a verdade. É a única maneira de todos nós sermos livres. A atmosfera estava carregada. Sim, é isso mesmo, Clara concordou. Precisamos expor tudo. Lucas, o que você quer que as pessoas pensem de nós? Vamos gravar tudo isso e fazer um vídeo. A verdade precisa ser vista. Lucas hesitou. E isso foi um sinal. Você não pode ir contra mim, Clara. Não agora. O receio começou a surgir em seus olhos. Estamos todos tão envolvidos nesta mentira que não notamos que a verdade já estava diante de nós, disse Mariana, tentando se impor. Devemos nos libertar. Para Eduardo, para nós. As vozes se elevaram, e em meio à confusão, uma palavra-chave. Verdade. Isso fez os policiais perceberem o que estava acontecendo.
uma nova decisão começou a se formar. Mariana tomou fôlego, seus olhos encontrando os de Eduardo, e o clima mudava. "Vamos quebrar esse ciclo e ser livres!" exclamou, e o coro de vozes ecoou. A verdade estava prestes a emergir, e pela primeira vez havia uma sensação reconfortante de que estavam juntos na batalha. Enquanto os oficiais começavam a intervir e Lucas ensaiava uma fuga, Mariana estendeu a mão. O que quer que acontecesse a partir daí, eles eram uma família fragmentada. Mas podiam se unir pelo bem maior. O desfecho daquela noite estava para desmoronar a mentira que ameaçava engolir todos. O brilho das luzes era um sinal. Com um movimento final, Mariana se aproximou de Lucas. "A verdade vai vencer, e você não pode correr dela." E assim, com coragem renovada e promessas a serem mantidas, a esperança permeou o ar, um vento fresco de possibilidades. O futuro era incerto, mas juntos, talvez eles pudessem enfrentar o que viria. E agora, meu amigo, você persiste em nos apoiar? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você esteja sempre por dentro. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.